Memórias. Quando eu saí, em 96, foi eleito Dessantes prefeito, pela terceira vez, né? Ele foi eleito em 76, depois ele foi eleito em 88 e depois em 96, 3 vezes prefeito. Ele foi eleito. E quando eu fui candidato, o candidato dele era o doutor Anuar. Mas eu estava no auge da juventude, da atividade política. O Fleury era nosso governador, nós trabalhamos pelo Fleury, então tinha todo um aparato político do meu lado. Então, em 92, na eleição de 92, eu não cometi os erros políticos de 88. Tivemos muitos partidos coligados, muitos partidos nos apoiando. Então, foi uma eleição, tinha música, tinha comício, tinha cantaria, tinha televisão, foi uma delícia. Abria o microfone para mim, convidava todo mundo, todos os candidatos na época, para falar, né? E eu era convidado, a proximidade era jornalística, chamava. O jornal dele também é um jornal muito ético, muito inteligente, muito experiente, né? E eu admirava muito a capacidade dele de síntese, de escrever, uma coisa que o jornalista, além de ser ético e além de falar a verdade, ele tem que fazer síntese. E também ele tem que relatar uma notícia sem pôr a tendência dele, né? O fato, aconteceu isso, aconteceu aquele outro, tal. Então sempre foi muito bom. E eu me lembro que uma vez ele entrevistou a minha mãe, né? Minha mãe, e a minha mãe chamou a atenção dele, falou: olha, eu lembro que em 88 você foi candidato e apoiava o Dessantes, mas não tenho raiva de você, não. E ele escreveu a entrevista da minha mãe lá, com essas coisas, falou: tá bom, é isso aí. Na vida política, porque depois que eu fui prefeito, eu continuei na política, fazendo política partidária, depois eu fui deputado, e como deputado fui eleito em 2006, 2010, 2014, né? Em 2018 eu não fui eleito, mas fui candidato 4 vezes a deputado e 2 a prefeito. Então, o político ativo busca notícia, né? E busca ser notícia. Eu fazia e era bem tratado. Inúmeras. Porque como prefeito era notícia, né? Depois como deputado, você trabalha em São Paulo, mas a tua base é aqui. Então, tudo que fazia em função de Araraquara virava notícia, eu dava informações, ele me telefonava, eu até trazia notícias. Olha, vou te falar uma coisa. Em 1968, naquela época, Araraquara chega a ter simultaneamente 4 deputados estaduais e 2 federais. Depois, nós tivemos aqui em 68, o Paulo Egídio Martins, acho que veio em Araraquara, e naquela época o governador era nomeado, o prefeito era eleito, mas o governador nomeado. E teve uma solenidade na Câmara que fizeram lá, a Câmara era no Largo da Câmara, ali na rua, onde é o museu hoje. Nessa solenidade, o pastor Elésias Pulha fez um discurso ao Paulo Egídio. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Egídio, nosso muito digníssimo governador nomeado. Nós, políticos democráticos que disputamos no voto a voto, não reconhecemos nomeação. Consequência disso, o homem tirou tudo que Araraquara tinha de representação política. Foi delegacia regional da fazenda, da educação, de esporte, tudo foi embora para Ribeirão. Então, de 68 até mais ou menos 90, já o Medina conseguiu algumas coisas, foi restaurando, e a partir daí Araraquara foi conquistando. Em 90 nós não tínhamos nenhum deputado aqui. Então o Polese
mas a mídia mesmo, Araraquara precisa ter representante. Então nós fizemos um grande movimento em 1900, se eu não estiver errado, 90, nós elegemos o Marcelo Barbieri deputado federal. Então foi fruto da mídia dizendo que a cidade tem que ter, né? Então veja bem, Araraquara, que tinha 4 deputados estaduais e 2 federais, ficou de 68 até 90, ficou 22 anos sem ter representação. Então, foi uma falha política da comunidade, né? Bom, aí para frente, elegemos o Barbieri, depois nós elegemos o Dimas, depois o Dimas foi para federal, e aí eu entrei como estadual, enfim, foi... Agora, hoje nós temos um problema muito sério, fruto da Constituição, que permitiu que o país tenha 32 partidos políticos. Em Araraquara, nós temos 21 partidos políticos organizados. E esses partidos lançam, cada um, 30 candidatos a vereador. Em Araraquara, em regra, você tem 15 partidos com estrutura disputando a eleição. O partido que quer eleger um vereador tem que ter seus 30 candidatos, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um candidato a prefeito. Então, você dilui muito os votos em função da quantidade de candidato a prefeito para eleger os vereadores. Depois, no fim, você tem que um prefeito com 30%, 35% dos votos sai eleito. Quer dizer, 70% da população não quer, porque nós só temos um turno. Quando nós atingirmos 200 mil eleitores, daqui a uns 20 anos, você vai ter 2 turnos, como são as grandes cidades. Mas, por enquanto, é essa... Então, por exemplo, eu não sou candidato, mas se eu quiser atrapalhar, eu entro candidato só para ter lá 10 mil votos, para atrapalhar alguém. Essa é a tônica. E os partidos não querem atrapalhar. Os partidos querem ter a sua representação política, que é eleger vereador. Na eleição de 2018, que eu fui candidato a 4ª vez como deputado, na que eu não fui eleito, eu fiz, nós tínhamos a mídia impressa, no período eleitoral eu fazia a mídia, ele me chamava, eu gerava uma notícia, mas dentro do espaço político. Então foi o período que eu mais convivi com ele. Depois que eu perdi a eleição de 18, não fui mais candidato, então eu me afastei muito localmente, trabalhando em São Paulo, trabalhando em outros lugares, fora daqui, então eu me distanciei bastante da mídia. Aristóteles dizia que o homem é um ser político. Segundo, o ser político gosta de interferir dentro de casa, na sociedade, onde ele estiver. Eu sou um ser político, eu continuo fazendo política, diferente de não ser candidato, mas eu faço política, participo do PSDB, estamos aí em uma grande transição, buscando novos rumos, novas lideranças, e ver o que vai acontecer. Hoje, Araraquara, eu não sou PT, não sou PSDB, mas o trabalho do prefeito, você pode criticar o que quiser, mas ele conseguiu eleger 2 deputados. Então, Araraquara hoje, no PT, tem 2 deputados, 2 deputadas. É um trabalho político. E nós não temos ninguém.